Então, convido a todos para a gente elevar o nosso pensamento, pedindo e rogando auxílio para as nossos lares, e que esse momento de reflexão, de estudo, possa contribuir, como vem contribuindo já há algum tempo, para o nosso aprimoramento, para a nossa evolução espiritual, para a nossa conscientização da nossa necessidade de evolução moral, e que os nossos anjos da guarda, nossos espíritos protetores que caminham conosco e que aqui também se encontram, sejam abençoados também pela tarefa que tão bem desempenham. Que assim seja. Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Hoje a gente vai começar uma nova etapa. A gente começa uma nova etapa, encerramos já o primeiro livro, já estamos na parte segunda do Livro dos Espíritos, e a gente vai agora começar a tratar efetivamente essa parte segunda, que é a parte mais extensa, a parte mais interessante no que roga com relação ao objeto de estudo do Espiritismo, que é exatamente o mundo espiritual, os espíritos, o mundo espírita ou o mundo dos espíritos. Então, a gente está entrando agora, hoje, numa parte muito importante e muito esperada por quem estuda o Livro dos Espíritos, que é exatamente conhecer um pouco mais sobre o que são os espíritos. Então, para isso, antes da gente entrar nas perguntas de hoje, que é a pergunta 76 até a pergunta 83, eu achei interessante a gente entender um pouquinho de forma bem rápida com relação ao que trata essa parte segunda, que a gente está iniciando agora, que a gente fez a parte primeira das causas primárias. Então, a parte segunda, a gente vai ver que ela se divide em vários capítulos. O primeiro capítulo que nós vamos tratar hoje é o capítulo dos espíritos. Mas é muito importante a gente entender, ter uma compreensão mais geral do que trata a parte segunda do Livro dos Espíritos, que a gente pegou aqui uma representação lá do filósofo, né, do estudioso da doutrina espírita, o Cosme Massi, que desenvolveu alguns aplicativos, né, ele tem a Kardecpédia e a Kardec Play, que é um material bem legal para a gente estar consultando. E aí eu peguei dele esse material, que eu acho que ele dá bastante visão. Tem uma tela que mostra os dois mundos, o mundo espiritual, isso, e o mundo corporal. Então, para a gente poder entender o que nós vamos estudar agora nessa parte segunda. Nessa parte segunda, a gente vai estudar exatamente as relações entre esses dois mundos. Aqui a gente tem uma representação de dois mundos, mas é importante a gente entender que isso é uma representação simbólica, porque, na verdade, não são dois mundos separados, é um único mundo onde os dois campos se entrelaçam, um sobre o outro, o tempo todo interagindo. Então, aqui a gente só faz uma representação de dois mundos separados, né? Apenas para ilustrar melhor qual é o objeto de estudo, então, que a gente vai ter com relação aos espíritos. Então, a primeira relação que a gente tem aí, a primeira relação que a gente vai ter é o espírito que, do mundo espiritual, vai habitar o mundo corporal através de um corpo físico, né? Que somos nós. Nós somos espíritos, habitamos o mundo corporal através de um corpo encarnado, um corpo físico, e estamos vivendo uma experiência terrena. Então, essa primeira relação, espíritos que habitam corpos, né, e estão num processo de encarnação acontecendo nesse momento. A segunda relação que nós também vamos estudar é o contrário, espíritos que não habitam o mundo corporal, e sim o mundo espiritual. Então, esses espíritos, o que acontece com eles? Quando eles desencarnam, quando eles deixam o corpo deles, né, o corpo que a gente tem, o corpo de carne, e a gente habita o mundo espiritual. O que acontece lá? Quais as relações que acontecem com esse espírito nesse mundo espiritual? Então, a gente também vai estar estudando isso nessa parte segunda. Os espíritos no seu mundo espiritual.
A terceira situação é os espíritos lá interagindo entre eles dentro do mundo espiritual. Como que isso acontece? Qual é a relação? Quais são, como é esse mundo? Como acontecem essas situações? Então, é a terceira fase que a gente estuda também dentro dessas relações. A quarta relação é exatamente os espíritos que interagem entre si. Quais são as influências que a gente tem aqui no mundo corpóreo, né? Como espíritos que somos. Quais são as relações e como essas relações interferem no mundo espiritual, encarnados? Então, a gente vai estar estudando isso também. A quinta relação que acontece é eu encarnado, um espírito encarnado, eu posso estar indo habitar um mundo espiritual, ainda que de uma forma momentânea, através das experiências do sonho, através de algumas experiências específicas, através do processo de mediunidade, através de algumas coisas. Então, a gente vai estudar como isso pode acontecer. Um espírito encarnado, preso num corpo físico, mas ele pode ir até o mundo espiritual de alguma maneira e conhecer essa situação. E a sexta e última relação, é o contrário. É de que forma os espíritos que não têm um corpo físico e como eles podem intervir aqui no nosso corpo, na nossa reencarnação, nossa encarnação. Como eles interferem, de que forma eles interferem, de que forma a gente pode ter essa relação dos espíritos até o nosso processo aqui, as influências, enfim. Então, essas relações são todas elas as que a gente vai estar estudando nessa parte segunda. Para ficar mais claro, tem mais uma tela aí que explica essas relações. Então, a primeira, passagem do mundo espiritual para o mundo corporal, depois do mundo corporal para o mundo espiritual, como é que são os espíritos vivendo no mundo espiritual, vivendo no mundo corporal, o espírito estando no mundo corporal, mas podendo interagir com o mundo espiritual, e a gente vai conhecer como isso acontece, né, de que maneira, e o contrário da mesma forma, um espírito estando no mundo espiritual, como ele interage no mundo corporal, de que forma isso acontece. Então, se a gente for pensar, são essas 6 relações que é a parte segunda do livro dos espíritos, que é toda a parte que vai tratar o mundo espiritual. E é importante a gente entender que quando a gente fala do mundo corporal e mundo espiritual, a gente precisa ter bem claro que não são 2 mundos, eles são paralelos e eles interagem o tempo todo, não existe essa divisão. Tá? Então, a gente está em conexão com esse mundo espiritual, o mundo espiritual está em conexão com o mundo corporal o tempo todo. Então, esse é só para a gente poder entender um pouquinho de toda essa parte do livro que a gente vai trabalhar a partir de agora. É claro que todas essas relações, e aí vai entrar todo o trabalho de mediunidade, todas as vibrações, todas as interferências espirituais, toda a questão das materializações, de todos os tipos de mediunidade, porque nós vamos estar trabalhando especificadamente essas 6 relações entre encarnados e desencarnados, e entre o mundo espiritual e o mundo terreno, tá? Bom, então, claro isso, entendido isso, vocês veem que tem bastante coisa, né? É um assunto bem legal, que traz bastante curiosidades, é a porta de entrada de muitas pessoas que procuram o espiritismo, porque iniciam pelos fenômenos, que é o que normalmente as pessoas pensam no espiritismo, relacionam com o espírito e relacionam com fenômenos, né? Então, essa parte toda é a que depois Kardec deu a origem, então, para especificar um pouco mais essa parte segunda, ele escreve depois o Livro dos Médiuns, que é, então, para dar uma orientação mais específica para as pessoas que estariam trabalhando ou estariam desenvolvendo a mediunidade ou teriam mais curiosidade de conhecer mais informações sobre isso. Todo mundo pronto, então, para a gente começar a parte segunda e conhecer um pouquinho desse mundo espírita ou mundo dos espíritos. A gente vai trabalhar hoje a origem e natureza dos espíritos, que é a primeira parte desse capítulo. Kardec divide também esse capítulo, né, em vários deles, onde a gente vai poder ver várias coisas. A primeira parte é a origem e natureza dos espíritos, na questão 76. Bom, a questão 76 é a pergunta clássica, né, básica, que Kardec faz aos espíritos para chegar numa situação. Que definição se pode dar dos espíritos?
né? Ele quer entender o que são esses espíritos. Aqui, depois vocês vão observar, Kardec faz inclusive uma nota que aparece em praticamente todas as traduções, onde ele escreve a palavra espírito com letra maiúscula, diferente do que ele vinha escrevendo antes, né? Quando ele falava do princípio inteligente, o princípio espiritual, o princípio inteligente, ele falava espírito com letra minúscula. Aqui, ele começa a utilizar a palavra espírito com letra maiúscula, porque ele se refere ao ser, à individualidade originada pelo princípio espiritual, né? Então, o espírito, ele já é uma individualidade, ele não é mais parte do princípio espiritual, ele é um ser originado por esse princípio espiritual, mas ele já tem a sua particularidade. Então, por isso que ele já é chamado como espírito com letra maiúscula. Vocês vão notar isso à medida que vocês olharem, retornarem lá na parte primeira, onde a gente fala da criação, ele vai se referenciar a espíritos como princípio inteligente com letra minúscula. Então, os espíritos respondem que quem são os espíritos, então, são os seres inteligentes da criação. São eles que povoam o universo, fora o mundo material. Então, aqui Kardec vai designar o que são esses espíritos, né? Que são seres que foram criados, né? Que não são extensão do princípio, eles surgem do princípio inteligente, do princípio espiritual, como tudo que a gente já viu que surge, mas eles têm uma particularidade já. Então, eles são criação de Deus, né? E é importante a gente entender que nós somos espíritos encarnados em um corpo material. Muitas pessoas confundem e entendem, às vezes, achando que espírito é somente o desencarnado, o espírito é só aquele que não habita um corpo, né? Na verdade, espírito é um ser criado por Deus, que é inteligente, né? E que povoa todo o universo, nós, inclusive. Mas nosso espírito hoje habita um corpo material. Então, eles deixam muito clara essa questão, né? O que fica muito importante aqui é entender que são seres criados por Deus. A questão 77, Kardec avança um pouco no entendimento dessa definição de espírito, né? E aí ele pergunta: os espíritos são seres distintos da divindade? Ou serão simples emanações ou porções desta, e por isso denominados filhos de Deus? Aqui, Kardec quer entender, e aí ele faz uma correlação, depois lá na pergunta 78, ele faz também essa correlação com a mesma questão que ele fez lá na questão 21, quando a gente estudou espírito e matéria e tal. Kardec quer entender aqui se os espíritos, eles são extensão de Deus, quase que como eles são parte de Deus. E, na verdade, não é dessa forma que a gente deve entender. Eles deixam muito claro na resposta, a gente vai ver aqui a resposta, ó, meu Deus, são obras de Deus, exatamente qual a máquina ou do homem que a fabrica. Então, a máquina é obra do homem, e não é o próprio homem. Sabes que, quando faz alguma coisa bela, útil, o homem lhe chama sua filha, criação sua. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois que somos obra sua. O que os espíritos querem explicar aqui, que a gente precisa compreender, que nós não somos Deus, nós não somos extensão de Deus, nós somos parte da criação, né? Nós somos formados por um princípio único, universal, mas nós somos uma criação específica, né? Nós somos obras específicas de Deus, como espíritos, né? Exatamente quando ele usa essa analogia. A máquina é do homem que a fabrica. Então, quando eu fabrico uma máquina, a máquina ela é minha obra, mas ela não sou eu. Ela é máquina. Ela tem uma individualidade. Então, é isso que os espíritos deixam muito claro, que nós não podemos ser considerados emanações de Deus. Nós somos criação de Deus. Somos obra dele. Então, temos a nossa individualidade, a nossa particularidade. Na questão 78, Kardec avança um pouquinho e quer entender, então, como surge essa criação de Deus. Em que momento Deus teria criado
esses espíritos, né? Assim como o homem fabrica uma máquina, Kardec quer entender essa criação e se isso teve um início e qual é o tempo disso. Então, na questão 78, ele pergunta se os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda eternidade. Ele reforça essa questão, ele quer entender se realmente os espíritos surgem como uma extensão de Deus, ou se houve um determinado momento em que eles foram criados. E aí os espíritos novamente frisam esse ponto e fazem de novo agora, eles fazem uma correlação interessante com a pergunta 21 lá do Livro dos Espíritos, que faz a mesma situação quando Kardec pergunta se também, né, quando ele fala de espírito e matéria, seria uma extensão. Então, os espíritos respondem de forma muito clara. Se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus. Então, como se nós, por exemplo, somos uma emanação de Deus, então nós praticamente seríamos deuses. E isso não procede. E é isso que os espíritos tentam desmistificar da compreensão de Kardec, para deixar muito claro. Se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus. Quando, ao invés, são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, é incontestável. Quanto, porém, ao modo pelo qual nos criou e em que momento o fez, nada sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio, se quiseres com isso significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Mas quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum o sabe. Aí é que está o mistério. Então, eles deixam claro que nós não somos uma extensão. Nós fomos criados. Nós tivemos um momento de criação. Agora, quando isso aconteceu e de que maneira isso aconteceu, os espíritos deixam muito claro que não há como nós compreendermos. E eles apontam aí essa questão do mistério. O que eles informam é que Deus cria ininterruptamente os espíritos e vem criando os espíritos ininterruptamente. Mas houve um momento de criação inicial. Houve um momento que criou. Não surgiram os espíritos desde sempre como Deus. E é isso que é importante a gente compreender. Deus existe de toda a eternidade. Em algum momento ele cria-nos, né? Ele cria os espíritos. Como ele fez, quando ele fez e de que maneira ele fez, os espíritos sinalizam que nós não vamos poder compreender, porque há aí um mistério. Seguimos, então. Na questão 79, que aí não está aparecendo, que eu não sei, acho que eu pulei. Na questão 79, ele segue nessa linha e ele pergunta: pois que há dois elementos gerais do universo, o elemento inteligente e o elemento material. Que isso a gente já estudou, né? A gente já viu isso lá na primeira parte. Pode-se dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes ou são do elemento material? Então, ele quer fazer aí uma relação entre como nós estudamos lá a matéria e o espírito. Kardec pergunta, então, se ele pode fazer essa relação. Se os espíritos, então, a criação espíritos, essa individualidade, se ela é formada, então, do elemento inteligente. Assim como nós vimos lá na primeira parte, que os corpos inertes vêm do elemento material. E aí os espíritos respondem, evidentemente, os espíritos são a individualização, o princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. Então, fica muito claro isso, que o espírito ele deriva do princípio inteligente, e o corpo, matéria, deriva do princípio material. Mas não é, o espírito não é extensão do princípio inteligente, não é todo, ele há uma criação dele, assim como o corpo é uma criação do princípio material. E aí, de novo, ele reforça, como fomos criados, em que momento, a época e o modo, é que a gente ainda não consegue compreender, nos é desconhecido. A questão 80, a criação dos espíritos é permanente
ou só se deu na origem dos tempos? Kardec volta nessa questão que os espíritos já haviam sinalizado ali na questão anterior, quando ele fala que Deus cria ininterruptamente, né? E aí ele responde, é permanente, quer dizer, Deus jamais deixou de criar. Ou seja, a criação o tempo todo. E a pergunta 81, ela vai nessa mesma linha, né? Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? E aí a resposta, Deus os cria, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas, repito ainda mais uma vez, a origem deles é mistério. Então, ininterruptamente, há essa criação. Ininterruptamente vai avançando nessa questão de criação de espíritos. Ah, mas como isso acontece? De que forma isso acontece? Quando isso acontece? Os espíritos deixam claro que a gente não vai compreender ainda, tá? Que é um mistério. Questão 82, e aí Kardec quer saber o seguinte, né? Uma vez que, então, os espíritos sinalizam para a gente que 82 a gente não tem ali a tela? Como os espíritos... Não? Então eu vou ler. Como os espíritos... 82 diz o seguinte, será certo dizer... Porque daí ele segue nessa linha. Então, se é um espírito, eu sou um espírito, eu sou um princípio inteligente, que eu surgi do princípio inteligente, e me criou-se um espírito, e eu tenho um corpo que vem da situação material. Então, é possível dizer... Será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? Então, essa é a pergunta 82. Será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? E aqui a gente vai começar a entrar num assunto que depois vai ser desenvolvido durante toda essa parte, inclusive com uma parte específica, quando a gente vai falar sobre essa questão dos espíritos serem imateriais, ou terem uma matéria, ou o corpo do espiritual. Então, quando Kardec pergunta isso, ele já sinaliza de que, então, esse espírito, eu posso dizer que ele é imaterial, uma vez que ele é um princípio inteligente? Que ele é uma criação de um princípio inteligente? E aí os espíritos respondem o seguinte, como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo talvez seria o mais exato, pois deveis compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros, e tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Então, Kardec quer entender do que, então, é essa matéria que seria formada esses espíritos, porque se eles existem, se eles são uma criação, eles têm que serem de algo. Eles têm que terem uma situação, tem que ser alguma coisa. E aí ele usa esse termo, imateriais, ou seja, um princípio inteligente que não teria matéria. E os espíritos nos respondem que não é bem o termo, que nós não podemos entender bem como imaterial, mas que talvez incorpóreo seria mais exato, mas eles sinalizam que nós não temos uma compreensão ainda do que seria essa questão que formam os espíritos. E isso a gente vai ver que esse assunto nós vamos, então, depois discutindo, e Kardec vai desenrolando isso durante essa parte segunda, com relação a essa questão dessa formação, do que é, então, os espíritos, de que eles, então, são formados, como eles se apresentam. E aí tem uma citação aqui de Kardec, uma complementação, para ficar um pouco mais claro, onde ele responde assim, dizemos que os espíritos são imateriais, porque, pela sua essência, diferem de tudo o que conhecemos sob o nome de matéria. Ou seja, nenhuma matéria conhecida na época, e mesmo hoje, poderia ser enquadrada como uma questão. Então, os espíritos deixam claro que eles têm uma matéria, eles são alguma coisa que são revertidos de alguma matéria, mas nós não compreendemos isso, porque as matérias que nós conhecemos não são as que revestem esse corpo. Então, ele segue informando, um povo de cegos careceria de termos para exprimir a luz e seus efeitos. O cego de nascença se julga capaz de todas as percepções pelo ouvido, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato.
Não compreende as ideias que só lhe poderiam ser dadas pelo sentido que lhe falta. Nós, outros, somos verdadeiros cegos com relação à essência dos seres sobre-humanos. Não os podemos definir senão por meio de comparações sempre imperfeitas ou por um esforço da imaginação. Ou seja, nós não temos termos para descrever esse imaterial, né? Então, por isso que a gente usa esse termo imaterial que foi o Kardec usou. Mas, na verdade, os espíritos deixam claro que não é o termo correto. E aí, para a gente finalizar, a gente vai fazer a questão 83 de forma bem rápida, porque Kardec ele quer saber se o princípio inteligente, o espírito, foi criado, então ele tem que ter um fim. Se ele tem uma criação inicial, ele tem que ter um fim. E aí a pergunta é, os espíritos têm fim? E aí ele traz toda uma situação. Compreende-se que seja eterno o princípio de onde eles emanam. Ele já entendeu isso. Mas o que perguntamos é se as suas individualidades têm um termo, e se em dado momento, mais ou menos longo, o elemento que são formados não dissemina e se volta à massa de onde saiu. Porque Kardec compreende que se nós viemos de um princípio universal, espiritual, né? Mas viramos uma particularidade, viramos uma individualidade. Kardec quer saber, em algum momento a gente vai desmanchar essa individualidade e voltar para o todo? É isso que ele quer saber. E a resposta dos espíritos é, há muitas coisas que não compreendeis porque tendes limitada inteligência. Isso, porém, não é razão para as repilais. O filho não compreende tudo o que a seu pai é compreensível, nem o ignorante tudo o que o sábio compreende. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. Por ora é tudo o que podemos dizer. Ou seja, nós não temos uma compreensão ainda de entendermos se vai haver esse fim, se vai haver essa volta dessa individualidade para um todo, né? Como acontece na natureza. E é isso que Kardec sinaliza na questão 83, e os espíritos deixam muito claro que, por hora, já basta a gente compreender dessa forma. Então, o nosso início é esse. Vocês viram que a coisa agora vai ficar bem puxada, e a gente começa a trabalhar exatamente com o mundo espiritual, e a gente vai, então, encerrando essa primeira etapa da nossa parte segunda que nós iniciamos, agradecendo, né, com muito amor a toda essa legião de espíritos que construíram todo esse estudo, essa história, esse livro maravilhoso e todas as obras, com Kardec, que também conduziu esse trabalho e nos possibilitou hoje estar aqui discutindo e tentando compreender esse assunto, principalmente para nós compreendermos melhor esses dois mundos que nós habitamos juntos, né? E toda essa interação com esses espíritos que se interrelacionam o tempo todo. Então, vamos fazer a nossa oração, agradecendo essa bênção da compreensão, ainda que às vezes muito difícil para nós, mas que a gente inicia esse processo de compreender e principalmente, né, de louvar, de uma forma de realmente louvar toda essa construção que foi feita em cima desse livro dos Espíritos, que a gente possa honrar com o nosso esforço e a nossa disciplina em tentar entender da melhor forma possível. Que assim seja.